Olá, todo mundo! Olha só, hoje eu vim mostrar para vocês alguns livros que eu comprei, alguns que eu comprei sem querer comprar, sem querer comprando, e um aqui que eu ganhei, tá? Primeiro eu vou começar pelo que eu ganhei, porque tem um significado importante para mim. Eu participo, ou participava, porque o grupo, afinal de contas, assim, não existe. Teoricamente não existe mais, quer dizer, na prática ele não existe, mas na teoria ele ainda existe nos corações da gente, né? E eu participei desse grupo de leitura com pessoal que não é do meu estado, que são as meninas que são de Goiás, que moram em São Paulo, e eu moro no Rio Grande do Norte, né? Então, a gente se encontrou, porque os livros nos proporcionou esse encontro maravilhoso, e geralmente, final de ano, a gente faz um amigo secreto de livros. Fazia algum tempo que a gente não fazia nada, porque houve um acontecimento no grupo e a gente precisou dar uma pausa. Mas a gente se reuniu esse final de ano e a gente, vamos fazer um amigo de livros? Vamos fazer um amigo de livros. Então, o que acontece? Acontece que eu ganhei o livro Jane Eyre, da minha querida Luciana, que não foi o primeiro livro que ela me deu um outro livro também, que está lá na minha estante na sala. E eu queria mostrar primeiro esse aqui, porque, assim, foi uma coisa que eu fiquei maravilhada, eu amei. Era um livro que eu queria ler faz tempo. Eu já li O Morro dos Ventos Uivantes, como eu disse no vídeo que eu falei sobre a Inquilina, li a Inquilina, de Wyatt Hall, e agora eu vou ler depois esse aqui, de Jane Eyre, da Charlotte Brontë, ou Brontë, né, que é a gente fala Brontë porque a gente tá no Brasil, né, mas a pronúncia certa eu acho que é Brontë. Então, aí o que acontece? Acontece que eu comprei por livre e espontânea vontade, tô olhando aqui, tá, gente, os livros. Por livre e espontânea vontade, esse daqui, o ano passado, Cleópatra e Frankenstein, de Coco Melrose, acho que fala assim, já no final do ano esse livro, tá? Porque eu achei, assim, geralmente, às vezes eu leio a premissa dos livros, às vezes eu não leio a premissa dos livros, mas quando eu vejo alguma coisa interessante, assim, por exemplo, Cleópatra e Frankenstein, são duas personalidades, uma da literatura e uma da vida real, que a gente conhece, são muito conhecidos, então eu resolvi dar uma oportunidade a esse livro, e depois eu li a premissa e eu vi que é uma história de duas pessoas que se encontram na atualidade, com o nome desses personagens. Então, eu vou ler esse livro aqui, tá? A editora dela é Astral Cultural. Eu não conheço essa editora, nunca li nada dessa editora, mas vamos lá. Pelo menos a capa é bonita. Então, começo do ano, agora em janeiro, apesar de eu estar contendo os meus gastos, porque eu estou precisando fazer umas coisas aqui em casa e outras, nessas coisas de finanças que a gente precisa reter um pouquinho. Aí o que aconteceu? Eu comprei O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, porque eu já li dela o livro, acho que é a ridícula arte de nunca mais te ver, a ridícula ideia de nunca mais te ver. Eu não lembro bem o título, porque é assim, um pouco comprido. Mas eu vou colocar aqui a capinha do livro para vocês verem, mas eu definitivamente amei aquele livro e eu amei a escrita dela. Inclusive, eu vou até adquirir a edição física dele, porque eu li ele digital. E quando eu gosto muito do livro, eu gosto da edição física. E como eu já gostei da escrita da Rosa Monteiro e como eu ouvi falar muito bem desse livro, eu decidi comprar, porque eu realmente estava com muita vontade de ler esse livro e eu espero que ele, assim, ele realmente supra as necessidades, olha como os livros supram isso, e as expectativas que eu tenho sobre essa leitura. Então, é isso, tá? E eu li o outro livro que eu também comprei por livre e espontânea vontade no começo desse ano, agora em janeiro de 2025, para vocês que não sabem, foi esse aqui, O Eterno Marido, do Dostoiévski, tá? E ainda tá com preço aqui, minha gente, nem tirei, que é dessa edição da Nova Fronteira, que eu acho maravilhoso, gente. Eu não sei, mas assim, eu acho que a Nova Fronteira, nessa edição de coleção de clássicos de ouro, eles arrasam nessas capas, né? Sem falar da diagramação, a cor do papel, tudo isso. E eu prefiro brochura à capa dura,
tá? Então, esse aqui eu já vai entrar na minha lista dos livros de Dostoiévski que eu já tenho vontade de ler. Já tem outros ali ainda que eu ainda não li, acho que foi o Bobok, que eu ainda não li. E eu tô terminando Noites Brancas, isso é. Então, mais um. O que aconteceu? Aconteceu que eu comprei numa certa livraria, dessas grandes livrarias, um jogo, um jogo de xadrez que eu sempre tive muita vontade de ter, só que eu queria comprar um jogo de qualidade, com peças boas e tudo, para que ficasse guardado, eu não precisasse com o tempo ficar trocando as peças, ou não comprar de plástico para não ressecar, não quebrar, essas coisas assim. Então, o que acontece? Eu investi um dinheiro nesse jogo. Aí, o jogo veio sem as peças. Veio só a caixa, só o tabuleiro, minha gente. Quando eu cheguei em casa, vocês imaginam o tamanho da minha frustração, da minha tristeza, quando eu abri aquele jogo e não vi que tinham as peças. Deu vontade de voltar imediatamente para a loja, lá na livraria, mas eu não voltei, deixei para o dia seguinte. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu levei bastante tempo lá na livraria nesse dia seguinte. Ai, tô só batendo aqui nesse microfone, né? Enfim, o que aconteceu? Eles poderiam me dar outro jogo, mas já não tinha mais aquele que eu tinha escolhido, porque voou assim da hora para outra, e não só tinha um que eu peguei não, tá? Tinha outros também. Mas essas coisas assim que são de qualidade melhor e que tem um preço acessível, que eu acho absurdamente caro, mas acessível, gente, nem essa palavra, nem deveria usar essa palavra, mas é porque como era em madeira maciça, então eu estou usando esse termo. Aí eu cheguei e não tinha mais o jogo. E só tinham maiores, que eram mais caros, ou então de plástico, que era aquilo que eu não queria. O que acontece? Eu não lembro nem se eles deram a opção de fazer o estorno da compra. Quase que eu dizia estorvo. O estorno da compra. Ou então ficar com crédito e pegar de livros. Aí eu uma vez, sem querer, mas querendo, eu peguei de livros, né? Porque, assim, primeiro que eu já tinha ficado decepcionada, super frustrada, porque o jogo não veio com as peças. Eu disse, não vou arriscar mais não, depois eu vou comprar pela internet, e um que também é qualidade e num preço melhor. Aí, esses foram a soma do valor do jogo. Me rendeu 5 livros. O primeiro que eu peguei, não vou falar aqui por ordem daqueles que eu peguei, tá? Tá só porque aqui é a pilha. Até porque eu não vou lembrar qual foi a ordem que eu peguei lá. Eu olhei a minha wishlist e vi alguns lá que tinha e outros que não tinham na livraria. Eu peguei o jogo da Amarelinha do Júlio Cortázar, que é muito, muito bem falado aqui na internet, gente. Esse pessoal que trabalha com livros. Eita! Nesse pessoal que trabalha com livros e que, enfim, comenta e são esses booktubers da vida, né? E como eu nunca li nada do Júlio Cortázar, eu disse, eu vou ler. Não sei se é o mais indicado para começar a leitura dele, tá? Porque todo mundo, assim, fala que é um livro bem. Não sei se complexo seria uma palavra adequada, mas eu acho que sim. Enfim, claro também que tem uma recomendação de Roberto Bolaño, então ele diz Cortázar é o melhor, então por que a gente, né, não vai, por que a gente vai duvidar? Essa edição aqui eu acho que é a mais conhecida, que saiu pela Companhia das Letras, e é uma edição linda, né? Convenhamos, olha só o corte disso aqui. E além de tudo, assim, apesar de ser um livro grande, tem mais de 500 páginas, mas é uma brochura, e eu prefiro brochura do que capa dura. O outro livro que eu já queria, estava na minha wishlist já faz um tempo, mais de, acho que uns 2 anos ou mais, e ele estava lá e eu nunca tirei. Saiu pela Bazar do Tempo, que é A Dor, da Marguerite Duras. Eu queria muito ler O Amante, se não me engano, dela, mas eu encontrei esse aqui também estava na minha wishlist. Aí o que eu fiz? Peguei o livro, minha gente. Por quê? Porque eu quero, porque eu quero, né? Porque eu queria esse livro, porque eu quero esse livro. Então, ele é um livro curtinho,
Ele tem cerca de 170 páginas, né? E tem um pós-fácil aqui no final. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é da Laura Mascaro, ou Máscaro, acho que é Mascaro. E a tradução da Luciene Guimarães de Oliveira e Tatiane França. Vou ler. Vou ler porque sempre quis muito ler a Marguerite. Inclusive, eu queria ler esse aqui no original, gente. Mas assim, livro em língua original, em língua que não seja português, assim, que seja exportado, que seja importado, na verdade, é muito caro. Esses aqui, gente, são livros assim que a gente compra aqui no Brasil, que são ou de autores brasileiros ou que são traduzidos, eles já estão muito caros. E quando você vai comprar um livro em outra língua, em outro idioma, piorou, né? É uma coisa fora do comum e assim, acessivelmente não dá nesse momento, mas eu queria realmente ler no original. O outro também, que eu também queria ler no original e que eu já tenho ouvido falar bastante, inclusive eu vi isso aqui no canal da Carmen Lúcia, O Que Vi do Mundo. Eu sempre estou de olho no canal dela porque ela tem umas indicações e uma forma de enxergar a leitura que me agrada. Então, é O Pai Goriot, que é do Balzac, da comédia, faz parte da comédia humana, né? Lançado pela LPM. Essa não é uma edição pocket. Gente, a LPM, eu gosto das edições da LPM. A tradução da LPM também é boa. A única coisa que eu não gosto muito, eu acho que leitores como eu, né, assim, nem todo mundo se incomoda, é porque ele tem páginas brancas. Então, incomoda um pouco, fica um pouco desconfortável para ler, sabe? Fica aquele preto no branco chocante assim, mas nada que interfira, né? Ele é uma brochura, ele é muito bem feito. Eu estava super afim de ler esse livro porque eu já tinha ouvido falar sobre ele. Queria muito ler ele no original, mas como tenho dito, tá muito caro trazer livro de fora e eu não vou me aventurar a fazer isso, a menos que algum dia eu faça uma viagem e por acaso eu tenha dinheiro suficiente para fazer a viagem e comprar livro, aí tudo bem. Outro livro que foi do Sem Querer, mas Querendo, que também é de língua francesa, mas que está traduzido em português, é Cartas a uma Negra, da Françoise Egat, que saiu pela editora Todavia. Esse daqui, eu acho que muita gente já viu esse livro ou já ouviu falar sobre esse livro. A tradução dele é de Vinícius Carneiro e Matilde Moati, ou Moati. Eu posso falar de Vinícius Carneiro e Maria Clara Machado. Minha gente, esse aqui estava na minha lista, na minha wishlist também, só que ele estava no original, né? Mas, como disse, né, tá difícil ler as coisas nos originais, e ainda bem que temos boas edições e boas traduções aqui no Brasil. E com uma capa linda, né? Porque convenhamos, tá lindo, lindo esse azul com amarelo, com o preto, com o branco, são combinações perfeitas. E o que eu ia falar? Sim, a diagramação ela é muito boa, a cor da página descansa a vista da gente, então é uma coisa muito boa. Esses são os 3 livros que eu queria ter conseguido ler no original, mas que não são possíveis e que bom que temos aqui uma tradução. Um outro livro que, assim, fazia muito tempo que eu evitava esse tipo de leitura, esse tema, porque ele é um tema que, apesar de eu gostar muito de ler, de assistir filmes, de ver séries, é um tema que é muito penoso para mim. E a última vez que eu fui em direção a essa temática, eu chorei de me acabar. Eu assisti uma série chamada O Holocausto, então vocês já sabem, né, sobre o que eu estou falando. E são 3 filmes, não é uma série recente, eu acho que ela não tem nenhum streamer. Quando eu consegui assistir era em DVD para vocês terem noção, com a Meryl Streep, e eu não lembro mais quais são os outros atores. Eu lembro porque a Meryl
Eu sempre estou acompanhando o trabalho dela, assim como eu também sempre estou acompanhando o trabalho da Juliette Binoche e alguns atores e algumas atrizes que são internacionais. E o último que eu assisti me deixou em prantos, porque foram 3 filmes e eu dei a louca assistir um atrás do outro, foi o dia inteiro. E por volta de umas 9 horas assistindo o filme, porque eu acho que cada DVD tinha por volta cerca de 3 horas. Gente, por volta cerca, que redundância, né? Mas é isso mesmo. Tinha por volta de 3 horas cada filme, e eu assisti. Mas quando eu terminei, eu estava acabada, aos soluços, aos soluços. Aí a minha mãe passou por mim e disse assim, por que que você vai assistir algo desse jeito se você fica nesse estado? Mas aí ela não entende. A emoção, a sensação, eu não sei o que que é isso. É um sofrimento. É um sofrimento. É o desespero de entender como que nossa história enquanto humanidade aconteceu e ainda acontece algo desse tipo, né? Então, o livro que eu enrolei até agora para falar sobre, esse aqui é do Primo Levi, ou Levi, eu digo Levi, É Isto um Homem, lançado pela Rocco. Eu sei que eu vou voltar a este passado doloroso, mas como já fazem alguns anos que eu não leio nada sobre esse assunto, eu acho que eu vou conseguir entrar nele novamente. E como é uma temática que eu sempre assisti, li, eu decidi que agora eu vou voltar a ela. Mas aos poucos, porque eu acho que eu não tenho mais coração nem emoção para isso tudo, não. Que haja coração ler sobre esses acontecimentos. Quando é ficção, gente, a gente chora, se emociona, ri, mas quando é verdade, quando é real, é um peso. Além da emoção, tem um peso, né? E, gente do céu, toda a vida eu digo fazer, eu penso em fazer um vídeo pequeno, fim sendo grande. Então, esses 5 livros, pra gente terminar, foram os Sem Querer, Querendo, né? Que foi uma excelente coincidência, apesar de não ter ficado com o jogo. E esses aqui foi o livro que eu ganhei e os que eu comprei do ano passado para cá, porque afinal de contas eu não comprei muita coisa no ano passado, o canal ficou em off, claro que eu fiz algumas leituras, mas nada que eu estivesse em condições de vir aqui dizer, não, não o livro, tá gente, era eu pessoalmente, como eu disse no vídeo anterior. E é isso, minha gente, até daqui a pouco, a gente se vê e até já, tchau!